Bom dia, irmãos. Feliz sábado, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Hoje vai passar um pouquinho do horário, mas bom, sempre quando alguma criança quer fazer alguma mensagem aqui, seja qual for, olha, por favor, não renegue, tá? É muito interessante isso, né? Não só as crianças, né? Os adultos também, mas em especial as crianças, para servir de incentivo para elas, né? Muito bem, irmãos, vamos abrir a palavra lá em 1 Samuel 31, vamos rapidito. Primeiro Samuel 31. Beleza, então. Então, irmãos, eu vou fazer uma pergunta aqui antes. Sempre eu começo contando uma historinha, fazendo uma pergunta. Quem aqui já não magoou alguém através da palavra, hein? Falou aquilo que não deveria na hora errada, para a pessoa errada, a palavra errada. É ou não é? Entendeu? Eu, particularmente, tenho muito isso. Tem coisas que eu falei há 30, 40 anos que até hoje me dói a consciência. Você acredita nisso, hein? Não deveria ter falado aquilo, né? Mas depois que falou, pode ser que a palavra não torna mais, né? Nós vamos estudar um pouco aqui sobre pessoas que pagaram caro por falar o que não deveria. Olha aqui em 1 Samuel, conta a história aqui. Eu já passei essa mensagem alguma vez, mas hoje o assunto é diferente. Muita gente já falou sobre isso aqui também, a respeito da morte de Saul. Aqui diz no capítulo 3, irmãos, do verso 3, no capítulo 31 e o verso 3, ó. Agravou-se a peleja contra Saul, e os flecheiros o avistaram, e ele muito os temeu. Então disse Saul ao escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que, porventura, não venham estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da sua espada e se lançou sobre ela. Isso aqui é verdade ou é apenas uma parábola, uma metáfora? Tu garante que isso é verdade? Quem garante que isso é verdade? Exatamente. Olha aqui, vejam bem, ó. Diz que o escudeiro temeu muito. Por quê? Era proibido matar? Não estava numa guerra? Veja bem, irmãos. Davi teve várias oportunidades onde Joás, era o comandante dele, falaram: olha, é a hora agora do Senhor que você se vingar do teu inimigo. O Senhor que te colocou ele na tua frente. Não posso fazer isso contra o ungido do Senhor. Esse mesmo Saul. Tá. Aqui está dizendo o que então? Que o escudeiro rejeitou. Entendeu? Na minha opinião, ele fez certo. Mas era uma ordem do rei também, né? Cada um julga o jeito que quiser, né? O verso 5 continua: vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu ali com ele. É verdade isso também? É verdade, a Bíblia está dizendo, não é uma parábola, né? E aqui, naquele tempo, Jesus ainda não caminhava na terra, embora os profetas apresentavam parábolas, entendeu? Mas normalmente, quem mais fez parábola foi Jesus, quem falou sobre parábola, né? E aqui embaixo, irmãos, olha, a gente agora vai no 2 Samuel aqui, ó. Agora já passou, veja bem que era o último capítulo, agora nós vamos passar no primeiro capítulo do livro do 2 Samuel. Ao verso 6: então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança, e os carros e a cavalaria apertavam com ele. Aqui deixa entender que ele estava vivo ainda.
Pelo menos é o que parece, né? Olhando ele para trás, viu-me e chamou-me, percebem? Né? Eu disse, eis-me aqui. Ele perguntou, quem és tu? Eu respondi, aqui ele está narrando a história já, né? Para Davi. Sou amalequita. Então me disse, arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo sobre mim. Ou seja, ele poderia ainda falar e ouvir. Entendeu? Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei, porque bem sabia que que ele não viveria, depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa e trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Agora ele está falando a Davi. Tem duas histórias aqui, duas versões na mesma história. Entendeu? Mas parecem. Percebem? Olha aqui em cima agora, ó. No verso 13. Então perguntou Davi ao moço portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, amalequita. Davi lhe disse: como temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi a um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem e sobre esse homem. E ele o feriu de sorte que morreu. E aí a história continua. Mas espera aí. Tem duas versões aqui, não tem? Aqui a gente leu a princípio, irmãos, que Saul, quando se viu em apuros, pediu para o seu escudeiro: ó, por favor, me mata. É melhor eu morrer na mão tua do que esses inimigos depois escarnecer de mim. O escudeiro dele simplesmente recusou. Saul se suicidou, certo? A princípio foi essa a história. Agora chega esse aqui e dizendo o quê? Mas aqui ele diz, ó, Saul morreu, depois o escudeiro fez a mesma coisa e morreu ao mesmo tempo. E aqui ele está dizendo esse aqui, ó, fui eu que matei Davi. Saul. O que aconteceu com ele daí? Como que Davi respondeu para ele? Ah, você não temeu o ungido do Senhor? O que mandou fazer com ele? Me diz uma coisa, hein? Aí fica a pergunta aqui. Quem que matou Davi? Saul, é? Ele se suicidou ou foi esse amalequita que matou ele? Mas aqui a princípio está dizendo, e Saul morreu, seu escudeiro também. Entendeu? Aí de repente chega esse sujeito aí querendo contar vantagens, achando na visão dele que seria vantagem ele dar essa notícia de ter matado o rei Saul. Resultado, Davi falou, porque Davi não presenciou isso aí. Ah, então tu não temeste levantar a mão contra o teu Senhor, o ungido de Deus, e simplesmente mandou fazer o que ele supostamente disse que tinha feito com Saul. Ou seja, ficasse quieto. Tem horas, irmãos, que a gente simplesmente, o silêncio, não tem aquele ditado, né, que vale quantas vezes mais de 1000 palavras, né? Esse é um sujeito que pagou. Exatamente. Ele pensou, com certeza eu vou ser promovido, algo do tipo. Você sabe por quê? Porque na verdade Saul e Davi eram inimigos. Ele falou, agora eu matei ele, Davi vai me exaltar, porque agora ele vai tomar o trono. Eu entendi isso aqui, irmã Vera, entendeu? Eu estou me adiantando porque o tempo está meio corrido. Então, percebe, irmãos, tem horas que, olha,
é melhor a gente ficar quieto, que não vai dar resultado positivo para nós. E como eu disse, quantas vezes eu acabei agravando pessoas, ofendendo por querer falar demais. Vamos lá em agora, 2 Samuel 12, rapidito, 2 Samuel 12. Eu não vou ler a história aqui, irmãos, inteira, porque o tempo está meio corrido. Veja bem, Davi puniu esse homem de morte por causa da palavra dele. Afinal, ele estava confessando um crime. Réu confesso que chama, né? Olha essa história, eu também já preguei sobre isso, ouvi muitas pregações sobre isso. Aqui conta a história. Então chegou o profeta Natã. Olha, Davi, hoje eu tenho uma historinha interessante para te contar. E quem não queria ouvir um profeta, hein? É ou não é? Quem não gostaria? Davi certamente pensou, hoje novamente vem boas novas para mim. Chegou lá e contou a história. Olha, Davi, havia numa cidade assim, 2 homens, um rico e um pobre. E vindo um viajante, o rico, ao invés de pegar a cordeirinha, uma das cordeiras que ele tinha muito, era criador de ovelha, o que ele fez? Pegou a cordeirinha daquele que só tinha uma e simplesmente a matou para servir esse viajante. Mas antes disso, veja a introdução. Eu acho que Davi estava cego com o pecado que havia cometido, né? Que nem se atinou pela conversa de Samuel, que ele chegou por longe. Olha, ela comia e bebia do seu copo e no seu prato. Quando que uma cordeirinha vai comer no prato de um homem e beber no seu mesmo copo e dormir no seu colo, né? E ele contou a história. Em vez dele matar o que tinha tanto, matou a única que ele tinha. Contando essa história para qualquer um de nós, irmãos, todos nós ficaríamos indignados, né? Uma a mais, uma a menos para aquele fazendeiro, não ia fazer falta, mas quem tinha uma só, né? Aí, aqui diz que Davi já era rei nessa época, nesse período. Diz que a ira do rei se enfureceu sobremaneira e disse o seguinte, hein? Quem lembra da conversa de Davi, a resposta? Tal homem que fez esse ultraje deve morrer. E era essa a sentença. Imagina vindo da palavra de um rei. Dizem que quando o rei falava alguma coisa, não poderia voltar atrás, que ficava feio para ele. Mas e agora como é que fica, hein? Ou seja, se eu fosse Davi, eu estava dando a sentença, determinando a sentença para mim mesmo. Era essa a pena estabelecida pelo rei. Como que ficava a situação dele agora? Como que ficou? E ele diz ainda, deve ser restituído 4 vezes mais. E esse homem deve morrer. Mas daí vem o balde de água fria. Mas Davi, certo profeta chegou com toda a educação, imagino, né? Davi, esse homem é você ou o Senhor. E agora como é que fica? Já não vale mais a mesma sentença decretada pelo rei? Mas ele falou. Ou seja, é claro que Davi não morreu, né? Mas seria essa a sentença. Ou seja, falou o que não devia, na hora que não deveria falar. Mais um que pagou caro por ter dado com a língua nos dentes naquilo que não deveria, né? Então, irmãos, mais uma vez eu alerto. A gente muitas vezes tem que tomar cuidado. O próprio Salomão alerta: não fale antes de ouvir. Mas como que a gente é precipitado em tomar, principalmente os julgamentos, né? Agora, irmãos, nós vamos lá para 1 Reis. 1 Reis, é pertinho aqui. 1 Reis capítulo 2.
Aqui conta a história, eu vou dar uma resumida, irmãos. Quando Davi fugiu, aqui já tinha acontecido toda aquela história de Davi, o seu filho Absalão tinha se rebelado contra ele, conspirado contra ele, e ele foi obrigado a fugir. Levou algumas pessoas com ele, e a caminho da fuga, aqui diz que tinha um tal de Simei, que ia hostilizando ele, e jogando terra sobre ele, e dizendo que ele era um homem de sangue, homem assassino. Agora você está pagando por tudo que você fez. Entendeu? E era ofensivo ao rei aquilo, né? E aqui no verso 38 do capítulo 2 diz assim, ó. Eu vou começar no 36. Depois mandou o rei chamar a Simei, e ele disse: edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí, e daí não saias nem para uma parte, nem para outra. Porque há de ser que no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedron, fica sabendo que serás morto. Está muito alto o volume meu ou está muito baixo aqui? Porque às vezes a gente acaba... O teu sangue cairás então sobre a tua cabeça. Qual foi a resposta de Simei no verso 38, hein? Simei disse ao rei: boa é essa palavra. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. Exatamente, hein? Imagina, ó. O rei usou de misericórdia dele. Mas, no entanto, propôs algo. E a princípio, a história conta antes que falaram: olha, esse Simei aí é o que hostilizou teu pai. E Davi, antes de morrer, passou um relatório sobre todos os que conspiraram contra ele. Entendeu? Esse Simei me fez assim, assim, assado. E daí, falaram, olha, para Salomão, é esse o sujeito. Ele falou: não, ninguém vai morrer. Mas colocou a situação. Qual foi a resposta dele? Não, é boa essa tua conversa, rei, eu aceito. Está aqui, ó, vocês ouviram e viram. Boa esta palavra, vou cumprir o que o rei falou. Mas aqui em cima, irmãos, se continuar a história, aqui no 42, então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse: não te fiz eu jurar pelo Senhor a não ter... E não protestei, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, ficarás sabendo que serás morto. E tu me disseste: boa é essa palavra? O que aconteceu? Diz que 2 servos dele, 2 escravos dele fugiu, e ele simplesmente foi atrás. Esqueceu da palavra, ou simplesmente ignorou a conversa do rei. Porque, pois, não guardaste o juramento do Senhor. Veja bem que ele jurou em nome do Senhor. Ou talvez está referindo a ele mesmo, né? Nem a ordem que te dei. Disse mais o rei a Simei: bem sabes toda a maldade que o teu coração reconhece que fizeste a Davi meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado, o trono de Davi mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que aconteceu o quê? Que morreu. Veja bem, irmão, se ele não tivesse jurado lá e dado a palavra dele, talvez não teria acontecido isso. Quando o rei lançou a proposta para ele e falou: olha, eu vou te poupar hoje, mas as condições são essas. E ele falou: não, me agradou dessa conversa, é boa essa palavra. Ele chegou a dizer nesse sentido, e depois esqueceu ou ignorou e simplesmente saiu da cidade onde não deveria sair. E o que aconteceu? Ele teria alguma coisa que questionar, hein? Se ele falou: não, eu concordo,
Eu concordo, o dia que eu sair daqui, pode me matares. Resultado, mais um que pagou o preço da língua. Lá em Mateus 14, irmãos, vamos lá para a gente encerrar daí. Mateus 14. Está com sono, né? Mateus 14, vamos ao verso 6. Daqui a pouco a gente termina. Ora, 14, 6, todos acharam? Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias, diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que ele pedisse. A irmã não achou ainda? Olha aqui, conta a história, irmãos, que Herodes, ele já estava de caso com a cunhada, e agora tudo indica que ele engordou os olhos na filha da mulher, da cunhada dele. Ele ficou tão impressionado. Uma vez eu assisti um filme lá, acho que é A Vida de Jesus, se não me engano, ou algo do tipo, né? Onde dá mais detalhes sobre isso. E ele disse: tudo que me pedires, eu te concederei, até a metade do meu reino. Prometeu com juramento, hein? Então ela, instigada por sua mãe, disse: veja bem, ela correu imediatamente a ter uma ideia com a mãe. Olha, minha mãe, imagina, é a chance de nós ficarmos ricas agora, hein? O rei prometeu até a metade do reino. O que a mãe falou? Pediu alguma coisa financeira, hein? Ela instigou a menina: volta lá ligeiro e pede o seguinte, ó: pede a cabeça de João Batista numa bandeja ou num prato. E como que ficou a situação do rei agora, uma vez que já tinha prometido? Exatamente, irmão, porque aqui nesse evangelho não diz exatamente, diz que ele ficou muito. E agora o que eu faço? Hein? Olha o juramento que eu fiz, que eu fui fazer. Cumpro ou não cumpro? Se eu não cumprir, a festa estava cheia de gente, hein? Aqueles reis davam festa aquela vez que era mil e poucas pessoas, 500 e tudo mais, hein? E o que fazer agora diante dessa situação, hein? Tinha dado a palavra? Que situação, irmãos? Olha, eu já fiz negócio, rapaz. Depois, quando cheguei em casa, falei: mas por que eu fiz isso? Mas eu preciso honrar. Eu tenho que dar minha palavra, né? Eu, quando dou a palavra para um candidato, eu falo: olha, tu não precisa nem se preocupar, porque pode ficar tranquilo, entendeu? Ah, mas você não quer alguma coisa? Não, eu não quero nada. Eu vou votar por você porque me interessa. Eu gostei da tua proposta ou algo do tipo. Sabe por quê, irmãos? Se eu pegar alguma coisa, entendeu? O que ele vai desconfiar de mim? Espera aí, se ele pegou o meu, se vier um outro oferecer mais, ele pode ceder. Então não se vende voto. Mas que situação triste aqui, irmãos. O que João Batista tinha a ver com a menina ter dançado e o juramento do rei, hein? Mas por causa da palavra do rei. Não gostava. Exatamente, é como se fosse aqui, ó. Chega alguém aqui, o pastor logo aqui, e faz uma pregação em que pega no meu pé. Eu vou deixar de gostar daquela pessoa se ela falou a verdade. Mas acontece que João Batista estava acusando a situação dela. Esse é o acusador, ou seja, doía a consciência dela. Eu sei que estou errada, entendeu? Talvez era o único que pegava no pé dela, mas queria o bem para os dois.
tanto por ele como para ela. Infelizmente, a gente sabe como terminou a história. João Batista precocemente perdeu a cabeça por causa de um juramento do rei. Ananias e Safira, eles fizeram um acordo lá, venderam o terreno deles, um campo, sei lá o que, né? E fizeram um acordo lá. Olha, vamos chegar lá, você vai na frente, se colar, depois eu, né? E Ananias chegou primeiro e deu a versão dele. Pedro falou, olha, em outras palavras, eu sei que tu está mentindo, o Espírito Santo já me mostrou que tu está mentindo. Resultado, diz que subitamente morreu. Mais tarde, diz que vindo a mulher dele, Safira, né? Entendeu? Chegou lá e a pergunta do Pedro muito inteligente, movido pelo Espírito Santo, me diz uma coisa, é verdade que você venderam por tanto, hein? É verdade isso mesmo, né? Foi por tanto. E não era nada daquilo. Pedro jogou a isca. Não era nada daquilo. O que ele falou? Olha, está aí os pés dos moços que enterraram teu marido, porque está mentindo para o Espírito Santo. Se vocês vendessem o campo e não quisessem dar nada, não era obrigado. Mas uma vez que fizeram um voto para Deus, ó Deus, me ajuda a vender nesse valor, está difícil de vender e tudo mais, a gente se livra do picareta, do atravessador, do corretor, e vai sobrar mais para a tua causa. E Deus abençoou e conseguiram vender o negócio, fazer o negócio. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que promete para Deus também. Em Eclesiastes 5, e o verso 4, 5 e 6, mais ou menos ali, conta a história, ó. Quando fizeram um voto ao Senhor, não tardem em cumpri-lo. Entendeu? Porque Deus vai requerer isso de ti. E vai ver que tu está em falta. Se não puder, se vê que vai votar e não consegue cumprir, então nem vote. É mais ou menos o que aconteceu aqui com Ananias e Safira. Entendeu? Se você tiver um negócio, irmãos, e quer que Deus abra as portas, que ele prospere, uma situação difícil para resolver, e que ser humano nenhum está conseguindo te ajudar, nem você pelas tuas próprias forças, e você faz um voto a Deus e Deus resolve aquilo, não tarde em cumprir. O ancião da igreja não está sabendo, o tesoureiro não está, o pastor não está, é um voto entre você e Deus vai cobrar isso de mim e de você. Entendeu? Então, resumindo, irmãos, tem gente aqui que falou aí depois da eleição, nossa, o meu candidato perdeu por causa da língua, falava demais, falava o que não deveria. Cada um pensa como quer. Então muitas vezes, irmãos, a gente paga caro por falar demais. Quantas pessoas eu já ofendi, irmãos, e depois caí em si, mas por que eu falei aquilo? O que eu ganhei ter falado aquilo? Quem aqui nunca passou por isso, hein? Quem nunca passou por isso, parabéns, né? Por isso que Tiago alerta, né? Entendeu? Para a gente tomar cuidado em refrear a língua. Isso é muito interessante para nós. Todos nós daremos conta daquilo que falamos. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Mais um sábado a gente está na tua presença. Obrigado pelo dom do perdão, o dom da salvação. E por ser misericordioso, que muitas vezes não cumprimos o nosso voto e tu está nos dando chance ao nosso Pai, ainda nos perdoando. E o Senhor Jesus advogando ao nosso favor junto ao Pai. Nos dê um bom sábado ainda, em nome de Jesus. Amém.